triste sou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíam pareciam ter caído num vazio, mas Deus ouve quando eu falei, quando quem já chorou ao perceber que é pecador, e ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Você pode cantar. O Senhor nos recebe todas as vezes que a gente der um passo errado, que a gente se arrepender. Deus nos recebe de volta e junta os nossos pedaços e nos em pedaços. Longe caminhei sem ter Deus, e até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouve quando
Deus consegue reconstruir, mas para isso é preciso que haja reflexão, haja arrependimento, confissão e conversão. Amém? Queridos irmãos, tenham uma boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui nessa casa que pertence a Deus e que pertence a você também, que é filho, né? Os filhos e filhas de Deus têm a entrada na casa do Pai. A casa de Deus é a casa de todos os seus filhinhos. Aqui que há uma renovação, do nosso coração. Louvado seja Deus. Amém? Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis 1, verso 31, por favor. Gênesis 1, verso 31. Se você puder, você abre a palavra, acalma o seu coração. Vamos ver aqui. Abra a sua Bíblia. Quem achou já pode dizer amém. Amém. Já encontrou, meu Deus. Aí eu ainda estou a misericórdia. Vamos lá, vamos aqui, por aqui. Achei. Pronto, muito bem. Já estou amém também. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia ali, né? Tá bom. Vai dar certo. Então, aqui nós encontramos o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Então nós temos aqui um livro espetacular, o livro das origens, o livro do começo, o livro que diz de onde a gente veio, como a gente surgiu, de que a gente é feito e também diz para onde a gente vai. Amém? Então aqui nós vamos encontrar nos primeiros textos da Bíblia, nós vamos encontrar uma introdução, o relato da criação. Nós vamos encontrar o céu e a terra, o esclarecimento, a crise em relação ao céu e à terra, os primeiros acontecimentos. E no capítulo 1, nós vamos ver a criação do Senhor. E aqui dentro da criação de Deus, o texto dizendo, no verso 31, viu Deus que tudo que ele fizera era muito bom. Deus viu que tudo que havia feito era esplendoroso, maravilhoso, espetacular. Faltava alguma coisa, meus irmãos? Tudo muito bom. Mas dentro do tudo muito bom, dentro desse tudo maravilhoso, desse tudo especial, dentro dessa falta de nada, dentro dessa perfeição, Deus é aquele que ainda pode melhorar ainda mais a perfeição. Amém, meus irmãos? Deus, pensando nisso, mais à frente, no capítulo 2, no verso 24, aí o Senhor revela algo mais do que ele queria fazer para melhorar ainda mais a perfeição. Verso 24, o que é que diz aí? Por isso deixará. Quem achou, diga amém? Amém. Ainda tem alguma misericórdia por aí? Ainda tem não, né? Já acharam, né? Muito bem, estão ligeiros. Eu também estou ligeiro. Por isso deixará o homem pai e mãe, e vai se unir a sua mulher. Não é para se unir a outra, para se unir a dele. E aí, tornando-se os dois uma só. Isso, muito bem. Então Deus apresenta que deixe o homem seu pai, deixará o homem seu pai e sua mãe. Aí Deus está falando de que instituição Deus está falando aí? Do casamento. Deus, para melhorar a nossa vida, Deus, para melhorar aquilo que estava muito bom, para melhorar, olha, note que não estava só bom, estava muito bom. E Deus, para melhorar ainda mais, Deus institui o casamento. Amém, meus irmãos? Alguns dizem que foi a hora que piorou tudo. Não foi não, meus irmãos. Deus fez algo que iria deixar a minha vida e a sua muito bom. Amém, meus irmãos? O texto diz: se unirá a sua. O problema é que a gente se une
a uma criatura que não é a nossa. Esse é o problema. Às vezes se une uma criatura que não é aquela que é para nós. E aí fica muito, em vez de ficar muito bom, fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Então, Davi, eu acho que dá para projetar aí, meu filho? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre o casamento. Eu queria que você... o que eu vou passar aqui está no manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre casamento, adultério, divórcio, novo casamento, noivado. A igreja tem um manual que é feito através da Bíblia e do Espírito de Profecia, e ele apresenta os parâmetros, padrões que Deus deseja que funcione. Davi é um gênio, viu? Uma fera mesmo, muito bem. Isso, muito bem. Algumas declarações do Espírito de Profecia e da Bíblia sobre o casamento. A gente vê aqui no texto bíblico que o casamento é uma instituição estabelecida por Deus. Eu vou mais apresentar aqui um estudo do que um sermão. Então, o casamento é uma instituição divina, estabelecida pelo próprio Deus. Antes de alguém falar do casamento, deve lembrar que o casamento foi criado por Deus. Então, se falar do casamento, ele está falando de Deus, que Deus teve uma má ideia, que Deus teve uma ideia infeliz, que Deus não fez isso. Deus é o todo-poderoso, Deus é o todo-amoroso, Deus é onisciente, sabe de tudo. Ele quem criou o casamento. Antes do pecado, Deus criou o casamento. E quando tudo, inclusive o casamento, era muito bom, ele disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e farão-se os dois uma só carne. Uma só carne. Os dois atendendo às necessidades um do outro. Afeto, abrigo, apoio, força, companhia. Uma relação de complementariedade. O casamento, pastor, o que é o casamento? O casamento, do ponto de vista sociológico, é um grupo com necessidades interdependentes. Assim, um artigo científico que eu li sobre o casamento do ponto de vista sociológico. É um grupo, só que é um grupo com necessidades interdependentes. A família é um grupo. Filhos dependem dos pais, mas fornece alegria e felicidade para os pais. Pais fornece alegria, sustento para os filhos, mas os filhos também amanhã vão fornecer sustento para os pais. Amém, meus irmãos? É tanto quando ele disse: honra teu pai e tua mãe, não havia INSS, e pode ser que daqui a pouco não haja também, viu? Eu não confio nesse negócio. Está tudo errado aí, administrado errado. Pode ser que volte de novo, ter que os filhos sustentar os pais. Se quebrar a Previdência do Brasil, não tem salário para aposentar. Acabou. Os filhos que vão cuidar dos pais. E dizem os analistas aí que está bem perto disso acontecer. Eu não sei se acontece. Deus é quem sabe. Tomara que não. Deus ajuda que não, né? Porque senão desarruma todo mundo. Aí a família vai ser hiper necessária. Hoje tem salário, tem INSS, tem salário, tem aposentadoria. Parece até que o pai não precisa dos filhos para sustentar um pouco mais. Pode ser. Mas Deus já de antemão, o Senhor já se preocupou com a sua velhice. Amém, meu irmão? Amém, meus filhos? Hoje você ri da velhice, amanhã ela ri de você, viu? Se você ri, amanhã ela vai rir de você. Então, vamos estudar, vamos aprender. Então, queridos, quem foi que celebrou o primeiro casamento? Foi? Deus celebrou o primeiro casamento. A instituição tem como seu originador o Criador eterno, por isso ela é digna de honra. O texto: digno de honra seja o matrimônio. Todos têm que pensar em casar. Gente, o casamento é bom, não é? É melhor o casamento ou o divórcio? É melhor o casamento tem bolo, o casamento tem festa, né?
Festa tem bolo, festa tem amor, festa tem alegria, não é, meu filho? E eu gosto. O divórcio não tem. Não tem festa, não tem alegria, nem tem bolo, né? É um dando um bolo do outro. Esse é o problema. Então, uma das primeiras dádivas de Deus ao homem é o casamento. É uma das instituições que depois da queda Adão trouxe consigo, além das portas do paraíso. Está no livro O Lar Adventista, página 20, 21, 25, 26. E quem Deus pensava com isso? Deus mencionava que o casamento de Adão e Eva servisse de quê? De quê? De quê? De modelo. Para quantos casamentos posteriores? Quantos? Todos os casamentos posteriores, tornando os dois uma só. De que modo? De modo que já não são dois, são uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajunta. O texto bíblico diz isso. Pode passar. Então, casamento. Passa aí, Davi, você passou já, né? Ou não? Pronto, está quase lá. Mateus 19 diz: não separe, o homem não separe o que Deus ajuntou. Deus ajunta, mas você quem escolhe. Você quem escolhe. Você escolheu o que Deus ajuntou, né? Então está aí. Muito bem. Isso, valeu a visão. Então o casamento assim instituído por Deus é um relacionamento entre dois só, entre dois de sexo diferente, é o heterossexual, e isso é entre um homem e uma mulher, né? Assim sendo, irmãos, o casamento é um compromisso vital. O manual da igreja diz que para o adventista do sétimo dia, o casamento é um compromisso o quê? Vitalício, é para sempre, legalmente válido, que o homem e a mulher fazem entre si, e Marcos diz isso. Então Paulo indica que o compromisso que Cristo tem para com a sua igreja é um modelo do relacionamento de homem e mulher. Deus planejou que o casamento fosse tão permanente quanto é a relação dele com a igreja. A relação de Cristo com a igreja vai acabar? Nunca. Vai ser eterno. Irmãos queridos, Deus planejou que o casamento fosse permanente. A intimidade sexual dentro do casamento é outro presente que Deus dá, né? É uma coisa que tem que ter. Só pode no casamento, viu, meninos e meninas? Só pode ter essas coisas. E quem está solteiro aí, só pode ter essas coisas quem com a esposa ou esposo legalmente, dentro dos limites do casamento. E namorar pode? Hã? Pode não. Não pode de jeito nenhum. Uma vez eu dando uma palestra numa escola, a professora disse: tem que experimentar primeiro, depois quebra a cara. Eu digo: minha senhora, e se vier um filho de um negócio desse experimentado, e agora? Ela: salve Maria, se vier o filho aí não há problema. E por isso que Deus está pedindo que não faça. Deixa para fazer quando escolher a pessoa certa. Ou a pessoa está mais certa, né? Que a pessoa certa não tem não, mas tem a pessoa que está mais certa, e depois você vai acertando essa pessoa aí, tá bom? Mas vamos lá, olha. Então, essa intimidade sexual é uma parte dentro do casamento, reservada para o casamento, designada para ser partilhada só entre marido e mulher, tudo está aqui, e num ambiente que promova uma proximidade sempre crescente, uma felicidade e um ambiente de segurança. Só tem segurança para praticar essas coisas dentro do casar. E aí, jovens, dentro do casar?
Eu estou ensinando isso aqui porque na escola eles aprendem, tem que ter na internet, tem todo canto, eles já sabem mais que eu. Irmãos, dentro do casamento, com a pessoa certa, que depois é um filho. Como é que vai ser criar esse filho? Com uma pessoa que a pessoa nem conhece. Eu conheço uma pessoa que engravidou do suicídio. E agora? Meu Deus. E agora o cara quer levar a filha dele. Ela vai deixar? Pode nem deixar ir na esquina. Do suicídio. Carregar a filha da pessoa, né? Não é, pessoas? Olha o perigo aí. Olha o perigo. Olha porque Deus está preocupado em nos instruindo. Aos jovens, aos mais velhos, a todo mundo. E eu estou falando para os casados também. Os casados. Então, aqui, queridos irmãos, muito bem, a unidade do casamento é alcançada pelo mutuo respeito, pelo amor. Ninguém deve ser superior. O casamento é uma união para toda a vida, símbolo da união com Cristo, com a igreja. O Espírito de Cristo manifesta para com a igreja. Deve ser o que o marido e a mulher devem dedicar-se mutuamente. Está no livro para Selectos, volume 7, página 43. A palavra de Deus condena a violência, sim ou não, gente? O Espírito de Cristo é o Espírito de quê? De quê? De amar. De que mais? De buscar, afirmar e elevar os outros, ao invés de maltratar, e ao invés de rebaixá-los. Entre os seguidores de Cristo não há lugar para o controle tirano. Com liderança não é controle. Controle é tirania. Quem controla não entende de liderança, entende de tirania. Quem domina pelo medo, pela vergonha, não é líder, é tirano. Irmãos queridos, pronto, volte Davi para o condado. Então, entre os seguidores de Cristo não há lugar para o controle tirano e abuso de poder. Então, gente, a violência está fora. Mas assim, nem o marido nem a mulher devem tentar dominar um outro. O Senhor expressou o princípio que orienta esse assunto. O marido deve tratar a mulher com carinho. As mulheres, o marido tratar você com carinho é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Você aceita esse plano aí? É um plano bom? Não é o melhor? É isso aí, a mulher é a princesa. Então, e a mulher, se o marido tratar com carinho, como Cristo trata com a igreja, e a mulher respeitar o marido, ambos devem cultivar o espírito de quê? De bom? De quê, gente, pessoal? Determinados a nunca ofender ou prejudicar nenhum nem o outro. Amém? Então, depois da entrada do pecado, veio um monte de problema, e um deles é o divórcio. E Deus disse: eu odeio o divórcio, por causa dos milhares de problemas que o divórcio vai trazer. Os milhares de problemas, o grande sofrimento. E para os filhos, nossa, terrível. Deus criou o casamento para que durasse para sempre. Adão e Eva perderam. Quando o pecado entrou, afetou adversamente o casamento. O pecado de Adão e Eva perderam a unidade que experimentavam com Deus e com o outro. O relacionamento se tornou marcado pela culpa, o remorso, a dor. Onde quer que reine o pecado, deploráveis efeitos sobre o casamento eles vão trazer. Eles vão incluir alienação, infidelidade, negligência, abuso, perversão sexual, domínio do cônjuge sobre o outro, violência, separação, abandono, vício. Isso o pecado vai trazer. Por isso, irmãos, temos que estar constantemente firmes na fé, amém, meus irmãos? Para que a gente não seja controlado pelo pecado e a gente venha praticar essas coisas que podem destruir aquilo que é maravilhoso que Deus fez, não é verdade? O que de maravilhoso que Deus fez?
Lembre que o casamento foi feito antes do pecado. Para dar certo, os dois não podem andar em pecado. Amém, meu Senhor? Esse é o X da questão. Esse é o item. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O casamento não foi feito para mundanos, para ímpios. Para o ímpio não dá certo, porque vai fazer da forma ímpia. Isso, minha filha, não dá certo, é verdade. Olha, então casamentos que envolvem mais do que o marido ou mais que a esposa são expressão dos efeitos do pecado sobre a instituição do matrimônio. A Bíblia mostra algumas coisas dessas, mas não é o modelo divino, não é o plano de Deus. O plano de Deus para o casamento é que o povo requer que seu povo se eleve acima dos padrões da cultura popular. Sim ou não, meus irmãos? É a cultura dizendo, faça assim que assim está certo. E você vendo todo mundo fracassar, porque não segue o que Deus está mandando. Nosso jeito é um jeito além da cultura. Padrões elevados, amém, meus irmãos? Disciplina elevada, conduta ilibada, aí dá certo. A construção de um carro japonês e um carro de qualquer canto, o carro japonês dura mais. Quando você vai numa fábrica do japonês lá, disciplina, rigor, nas coisas normais da vida. Para sair bem feito, tem que fazer bem feito. Não pode fazer do jeito que todo mundo faz, tem que fazer do jeito melhor. E o casamento? Tem que fazer de qualquer jeito? Tem que fazer do jeito que todo mundo faz? E está todo mundo fazendo de todo jeito e não está dando certo? Tem que ter um padrão mais elevado. Irmãos, é o padrão de Deus. A conduta de Deus. Eu quero terminar aqui. O conceito cristão do casamento é um ideal divino a ser restaurado em Cristo. Eu tenho que ter unidade e igualdade a serem restaurados em Cristo. Temos que oferecer graça a todos os irmãos. A igreja precisa alguém que se separou, alguém que se divorciou, alguém que perdeu. Temos que ter amor, cuidado, proteção, ajuda, abrigo, abraço, e a igreja tentar ajudar. Então Moisés no Antigo Testamento lida com problemas de casamentos rompidos. Então o divórcio é o contrário do propósito original de Deus. Nós não podemos praticar isso, não podemos fazer, né? Então, agora, Davi, meu filho, volte na página que tem um ponto antes do casamento, que é o noivado. Eu estou com muitos jovens aqui, né? E também tenho no auditório aqui pessoas que estão ainda são solteiras, né? Ou voltaram a ser solteiros, alguns, né? Aí eu queria a página 164, porque na parte do noivado a igreja tem uma orientação muito importante, muito valiosa, que é para evitar divórcio, evitar problemas, evitar desajustes, evitar grande parte dos desentendimentos. E eu queria que você pensasse aqui comigo. Olha, o noivado é reconhecido como um período de preparar, hein, juventude? É um período de preparar. Olha, vocês ouviram ali nessa declaração da igreja sobre o casamento, vocês viram a palavra ficar ali em algum canto? Se não tem ali, a igreja Adventista do Sétimo Dia recomenda ou desaconselha? Desaconselha. Porque nesse negócio de ficar, acontece coisas que não é para acontecer, que é para acontecer só com o casal. Pastor, eu não faço isso. Não faz agora, mas se continuar praticando, termina fazendo. E depois,
E o menino nos braços? Como é que dá certo? Eu cuidei de uma igreja lá em Mossoró com uma jovenzinha, vocês, mocinhas, e ela ela respeitou tudo isso. Deu um tempo fora da igreja, quando ela voltou, qual o tamanho? A bichinha. E aí o pai não valeu, o pai não tinha condições nenhuma de ser um pai. Era um menino também. E agora? Quem vai sustentar essa criança? Quem é? Vocês têm dinheiro, jovens, adolescentes, vocês têm dinheiro para comprar fralda, para comprar leite? Se a lata de leite for R$70, tem que comprar 2 semanas. E agora? Dá certo? Tem dinheiro para alugar uma casa? Tem dinheiro para fazer feira? Tem dinheiro para pagar um carro? Diga assim, eu vou ter. Diga assim, eu vou ter. Eu vou ter. Estamos juntando para o Camburi, rapaz. Se vier um menino, vai atrapalhar o Camburi. Então, gente, então o noivado é um período para se preparar. Tem que conhecer uma pessoa. Se precisar, namora em casa, na casa dessa pessoa. Vê um rapaz. Não é agora também. Tem que conversar, tem que ir fazendo amizade, vendo se dá certo, para depois um dia namorar em casa, noivar e um dia casar. O noivo, eu estou falando do noivado, mas ele tem a parte do namoro também. O namoro é conhecer. Não namora abraçando nem beijando. Ainda não. Namora conhecendo sem nem pedir o outro em namoro. Né? Tem um carro ali na concessionária. Todo dia eu namoro com ele. Eu não comprei ainda. Eu não dirijo ele ainda. Mas estou namorando com ele. Só que o bicho é caro, uns 20 mil a mais que o meu. Aí eu não sei nem se eu vou casar com ele. Acho que não vou não. Acho que eu não vou não, ficar com o meu mesmo. Mas gente, está aqui, os que pretendem se casar devem avaliar o modo de pensar e observar o caráter daquele com quem deseja se unir à sua vida. Está errado esse ensinamento, minha gente? Ele vai dizer assim: cada passo em direção ao casamento deve ser caracterizado pela modéstia, simplicidade, sinceridade, pelo fim propósito de agradar e honrar a Deus. Se fizer assim, dá errado? Rapaz, dá nada. Sou guiado por esse princípio. O casamento afeta a vida futura, tanto desse mundo como depois no povo. Um cristão sincero, diz: não fará planos que Deus não possa aprovar. Então, falhar em seguir esses princípios em um noivado cristão pode conduzir a trágicas consequências. A unidade de marido e mulher nos ideais e propósitos é um requisito para uma feliz. Amós 3,3 diz assim: andarão os dois juntos se não houver entre eles acordo. Tem que ter acordo, não tem? Então, queridos irmãos, as divergências agora, se houver divergência no aspecto religioso, o que é que vai acontecer, meus irmãos? Pode arruinar a felicidade no lar, sim ou não? Conduzir a confusão, sim ou não? E fracasso na educação dos filhos. A Bíblia aconselha: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Irmãos queridos, a pessoa namorar com um rapaz que não é da igreja é julgo desigual ou não é? Um rapaz que não é crente. Eu pergunto a você: honra a Deus fazer isso? Hein, meus filhos? Não honra não, né, minha gente? Não honra não. E pedir da vida.
aqui uma imagem aqui. Vou perder a imagem. Então, queridos, o vínculo da família é o mais íntimo, mais afetuoso, sagrado de todos da terra. Foi designado para o ser humano para que isso fosse uma bênção para ele. Está no livro da Adventista. Leia esse livro, vocês que não casaram ainda. E quem está casado, leia também. Esse vínculo sagrado é o mais sagrado de todos na terra. O vínculo da família foi designado para ser uma bênção à humanidade. Assim ocorre sempre que o pacto matrimonial é firmado de forma inteligente no temor de Deus, com a devida consideração de suas responsabilidades. A adoração a Deus, a observância do sábado, recreação, relações sexuais, uso de recursos financeiros, a educação dos filhos, são componentes responsáveis por relacionamentos felizes, relacionamentos familiares felizes. Visto que as divergências nessas áreas podem frequentemente conduzir à deterioração dos relacionamentos e ao desencorajamento e até à completa perda da experiência cristã, a pessoa pode perder a fé. A adequada preparação para o casamento deve incluir aconselhamento pastoral pré-conjugal nessas áreas. Eu estou aconselhando a igreja, amém? Estou aconselhando todo mundo. Pronto, está bom aqui. Então, meus filhos, o jugo desigual, Paulo diz aqui em Coríntios, 2 Coríntios, sabe sobre em Coríntios? 2 Coríntios 6, verso 14. Isso, eu vou terminar agora com esse texto que eu vou sair dele. Eu quero que você pense aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Quem poderia ler aí para mim, devagarzinho, para os irmãos? Isso. Não vos ponhais. Certo, não é uma negação, não é, meus filhos? Está dizendo. Não, o que é que a gente diz para os filhos? Não é sim, ou a gente diz não é não? Não é não. Não é não. Então, não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. Não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. Então, por quê, meu irmão? Passe aí. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Sim, que mais? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia haverá entre Cristo e o maligno? Sim, que harmonia. Pois é. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Pronto. Vocês estão vendo aí, jovens? Porque nós somos Isso. santuário de Deus vivente. São santuário de Deus vivente. Ele próprio disse: E o Espírito de Deus habita na gente. habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus que habitar com a gente, andar conosco e ser o nosso Deus. Então, quer dizer que se nós desrespeitarmos essas informações aí, isso pode impedir Deus de ser o nosso Deus e da gente andar com Ele e andar com a gente. Realmente. Gente, o texto, Davi, eu mandei para você um texto para você mandar ali daqui a pouco. Então, o texto, eu quero analisar com ele 3 expressões. No verso 14, não vos ponhais, a expressão não vos ponhais. Ponhar é um extenso parênteses aqui. Você não se tornem, como ocorre frequentemente nos escritos de Paulo. Esse é um trecho da carta que consiste em uma advertência contra qualquer tipo de associação com os descrentes. Uma associação, ou seja, as que possam colocar os cristãos em situações nas quais é difícil ou impossível de evitar fazer concessões espirituais.
Paulo está dizendo: olha, não se junte se você tiver que fazer concessões espirituais. Paulo está dizendo isso. Isso é com empresa, isso é com trabalho, isso é com. Se você vai ver e vai entrar em sociedade com alguém que vai te levar a desviar imposto da empresa, do governo, não entre em sociedade com essa pessoa. Dá para entender isso, meus irmãos? Não é? No texto, dá ou não dá? Se você vê que você vai trabalhar com uma pessoa na prefeitura, e lá nesse lugar que vai trabalhar, se esse obrigado está entrando numa quadrilha que vai desviar a verba do governo, depois você vai ser descoberto e vai para Lava Jato, é melhor entrar ou melhor não entrar? Hein, meus filhos? Não entrar. E ele diz o seguinte aqui, irmãos, o comentário bíblico adventista é o seguinte: esse trecho da carta consiste em uma advertência contra qualquer tipo de associação com descrentes que possa colocar os cristãos em situação difícil e impossível de fazer concessões espirituais. Essa proibição inclui o relacionamento conjugal, porque gente com o relacionamento conjugal não tem condições não. É a maior ligação que alguém tem com outra pessoa, sim ou não, minha gente? Nenhum tipo de relação, você entra para jogar num time de futebol, nenhum lugar vai exigir de você que você seja uma só carne com um treinador ou com outro jogador. Piloto e copiloto de uma aeronave tem que trabalhar os dois com quase a mesma cabeça, mas não diz que eles vão ser uma só carne. Mas no casamento não. Deve e marido são uma só carne. Ele disse: você está dizendo que eu estou gastando seu dinheiro? Ele disse: não, você não está gastando meu dinheiro, você está gastando o seu dinheiro, porque nós somos uma só carne. O que entra no meu bolso entrou no seu. Então você está gastando o seu. Queridos irmãos, a advertência dessa passagem parentética foi sugerida à mente de Paulo por seu conselho de não ter coração estreito e exclusivista. Se assim for, seu propósito não era dar razão aos coríntios para concluir que deveria ser de coração grande para entrar em uma associação com os descrentes. O verso 14, o fato de ele se iniciar com a expressão "não vos ponhais" indica que estava pensando principalmente no futuro, não no passado. Julgo desigual é outra expressão desse verso, é do grego heterozugeo. Julgo, ou seja, parceria desigual. Não entre em parceria desigual, parceria hétera, que é o grego aqui. Neste versículo denota pessoas de uma condição diferente, uma vez que Paulo se dirige aos membros da igreja de Corinto e outras pessoas mencionadas que não seriam cristãos. Não vos ponhais julgo desigual com os incrédulos. Ele está dizendo: ele já está dividindo o mundo, incrédulo e incrédulo, crente e não crente, fiéis e não fiéis. Algumas traduções dizem assim: não vos ponhais julgo desigual com os infiéis. Irmãos queridos, o princípio declarado aqui é semelhante de outras passagens. É a diferença. Um crente com um não crente tem diferença de ideais. Eu não tenho, meus irmãos. Tem diferença de conduta, eu não tenho. O não cristão e o cristão. É uma diferença pequena ou grande, meus irmãos? Ao entrar em qualquer relacionamento de casamento, os cristãos, aqui está no comentário bíblico adventista do sétimo dia, com casamentos, ao entrar em situações de casamento, os cristãos são confrontados em situações que têm que abandonar princípios, ou então enfrentar dificuldade. Entrar em tal união é desobedecer a Deus e negociar com o diabo. Então, está aqui. Não é Fernando, não está dizendo não. Comentário bíblico. Viu, meus filhos? Meus adolescentes. Entrar em união de você da igreja com a pessoa não é da igreja é abandonar
é desobedecer a Deus e negociar com o diabo. O texto diz assim: ó, a separação do pecado dos pecadores é apresentada em todas as escrituras, em Levítico, em Números, em Hebreus. Nenhum outro princípio tem sido mais rigorosamente ordenado por Deus. Por toda a história do povo de Deus, a violação desse princípio tem inevitavelmente resultado em desastre espiritual. E ela diz aqui com os incrédulos, para terminar: para os que não aceitam Cristo como Salvador, nem seus ensinos como padrão de crença e conduta, os ideais e princípios e práticas do cristianismo são loucura. Quem não aceita o padrão, quem não aceita Cristo como Salvador, o padrão de crença e conduta, ideais e princípios e práticas do cristianismo, para eles são loucura. 1 Coríntios 1:18. O homem natural não compreende as coisas dos filhos de Deus, para eles são loucura. Não. Você está doido? Você vai devolver dízimo? Isso é uma loucura. Para eles são loucura. Ele não crê que Deus é o Criador, ele não crê que Jesus vai voltar, ele não crê que o homem tem que abandonar o egoísmo. Ele continua egoísta, não tem problema. Ele continua orgulhoso, não tem problema. Esse mesmo orgulhoso depois perde o casamento por causa do erro, que ele sendo exibista ia lutar contra o erro até que ia vencer. Irmãos, o texto diz o seguinte: em razão da visão de vida, os descrentes normalmente acham difícil tolerar um padrão de conduta que tende a restringir seu modo de viver. Ou então eles não toleram alguém ou algo que indique que seu conceito de prática é mal ou inferior. Isso é verdade ou não é, mesmo? A pessoa que não é cristã, ele não quer que ninguém dite regra para ele. Ele não quer que ninguém diga que o jeito de viver é inferior ou é incorreto ou é mau. Você vai entrar em junção com uma pessoa dessa, rapaz. Eu fico feliz que Luísa não aceitou. Que o cara que interessou para ela, eu conheço o cara. O cara disse que interessou e fez uma proposta a ela. Eu disse: não quero não, você não é da igreja. Você não é crente. Desculpa aí, minha filha, dizer, mas eu não quis não. Eu quero uma salva de palmas para ela aqui, por favor. Que a gente faz em particular, vem a tudo, não é? Não quis não. Despachou. O pastor ela despachou. E nem mais nada, nem falar comigo. Pronto. Então, meus filhos, parabéns. E como é que esse rapaz apareceu? Não foi ela que procurou, não. Foi um erro meu, porque eu fiz o grupo de solteiros. Aí tinha um rapaz que estava querendo estudar a Bíblia comigo, eu fui ter lá no grupo, achando que ele ia se converter, lá vai e tal. Nunca mais faço isso, perdão, Luísa, perdão, nunca mais. Até hoje não estudou, até agora não entendeu, até agora nada, e eu só gastando dinheiro com jogo e coisa e tal, pô. E festa, e mais nada. E não quer nada. Nada que faça a vida dele dar certo. Tá? Por mais ser uma boa pessoa, mas não sabe viver. Concorda, mesmo? Não aprendeu a viver, só aprendeu a morrer. Esse não é o jeito de viver, é o jeito de morrer. E Deus está mostrando na Bíblia o jeito de viver. Amém, meus irmãos? Amém. Minha vida só tive vida depois que eu passei a adotar esse livro para mim. Aí pronto, aí eu passei a viver. Isso só está prejuízo, problema, desastre. Então, queridos, vamos lá, vamos terminar com a vigília. Então, o texto aqui, a explicação aqui no manual do comentário bíblico adventista é o seguinte: em razão desse indivíduo ele achar tolerância, isso passa a restringir seu modo de viver, não aceita, ou ele não aceita que indique seus conceitos para que são maus. Paulo não proíbe toda associação com os descrentes, mas apenas a associação teria a tendência a diminuir o amor cristão por Deus. Se adulterar, ou então alguma união que possa adulterar a pureza na perspectiva de vida e levá-la a desviar-se do padrão de conduta. Então, você é professor e tem o zelador da igreja, você não está proibido de trabalhar no mesmo ambiente que ele. Está proibido de união mais estreita.
namoro, noivado, casamento. Certo? Faz sentido, gente, que isso é uma boa orientação? O que é que vocês acham aí? Vocês acham que está correta uma orientação dessa, que a Bíblia está trazendo? Está protegendo ou não está? A pessoa vai saber ou não vai? Não é? Fica mais fácil ou não fica de dar certo? E evita de dar errado? Não é verdade? Você vai escolher uma tomate, você não vai pegar as tomates pior, vai? Vai procurar a melhor tomate, né? Então, tá ali. Quando a tomate está ruim, você nem compra. Chega em casa e diz: compra tomate. Não, Lúcia, não comprei não, tá bom não. Chega para cá sem a tomate. Vamos fazer a verdura sem tomate, não deu tempo não. Ou então vamos no mercado, né? Então tá aí, queridos. Os cristãos não devem se esquivar dos seus parentes e amigos, mas se associar com eles como exemplos vivos do cristianismo, pondo em prática e assim ganhá-los para Cristo. Amém? A questão decisiva é: o cristão escolhe se associar com o descrente por causa da inclinação para os caminhos do mundo, ou por causa de um sincero desejo de ser uma bênção para o descrente e conquistá-lo para Jesus? Qual é a nossa intenção? Agora, uma segunda questão está aí, que alguém diz: pronto, pastor, está aí, eu vou namorar com ela para poder ganhar ela para Jesus. Não, pastor, eu vou namorar com ele para poder ganhar ele para Jesus. Aí aqui o comentário bíblico adventista fala ela diz: peraí, uma segunda questão é dada. Ela diz: não é de menor importância para o próprio cristão que influência prevalecerá, a influência de Cristo ou a influência do maligno. Quando se trata de um relacionamento de vinculação como um casamento, o cristão que verdadeiramente ama o Senhor de modo algum se unirá a um descrente, mesmo na piedosa ou louvável esperança de conquistar para Cristo. Respondeu tudo ou não respondeu? Você concorda ou não concorda? O cristão que verdadeiramente ama o Senhor não vai aceitar se unir a essa pessoa para ganhar para Cristo. Se fizer, porque naquele momento deixou de amar um pouquinho o Senhor para amar aquela pessoa. Quem ama o Senhor vai esperar um pouco, vai ganhar e depois pega para ele. Quase sem exceção, o desapontamento é o resultado de uma ação contrária ao sábio conselho apresentado pelo apóstolo nesse versículo. Aqueles que escolherem prestar atenção a esse conselho poderão esperar, e de modo especial, desfrutar o favor divino, e descobrirão que Deus tem algo reservado para eles que ultrapassa em muito qualquer planos humanos. Amém, meus irmãos? Eu não vou ver tudo que o capítulo diz, só essas três expressões aqui que já explicam tudo, né? Então, meus amados irmãos, quem criou o casamento foi quem? Foi Deus. Já estava tudo bem, estava ou não estava? Para ficar melhor, ele fez o casar para atender às suas necessidades de afeto, abrigo, proteção, cuidado, atenção, né? Agora Paulo diz assim: aquele que tem mulher incrédula, não o deixe. Tem texto dizendo isso, e eu não vou ler porque falta tempo. Então, se o incrédulo consente em habitar com ela não deixe, porque a mulher santificada santifica o marido. Esses conselhos são para não entrar. Já entrou, aí a hashtag é chupa essa mão. Tá vendo? A hashtag é essa. Mas Deus vai ajudar, e a igreja também vai ajudar a cuidar desse casal e ajudar até que enfim possa o incrédulo se converter e um dia se tornar cristão também, né? Vamos apoiar, vamos ajudar, ninguém hora de olhar torto, né? Eu só estou dizendo porque tem muitos jovens, tem gente solteira, tudo. Então é o tempo de esperar, é o tempo de selecionar. E o padrão, eu li o livro lá do Adventista, diz assim:
A escolha do companheiro de vida, verdadeira conversão, um requisito. Então vamos ver se o outro é verdadeiramente convertido. Amém? Então, pode namorar com quem não é da igreja? Pode? Não pode. Agora, a igreja disciplina quem namora com uma pessoa que não é da igreja? Não. No manual da igreja não tem 14 razões para disciplina, nenhuma dessas diz disciplina. Agora, a pessoa, ele é impedido de pregar? Não. É impedido de cantar? Não. Mas função de liderança ele pode? Não pode ser um líder. Tem que entregar os cargos. Porque a primeira qualificação para um líder é ter uma vida exemplar. Que líderes? A Bíblia diz: não é profeta do Senhor aquele que prega rebeldia contra o Senhor. Então, se o texto está dizendo não se ponha em julgo desigual com os incrédulos, e um jovem, uma jovem, um rapaz, uma moça, um adulto, ele vai e entra. Isso é obediência ao Senhor ou rebeldia? E os outros que vão ver esse líder fazendo essa pregar rebeldia? Pregar se prega com a vida, né? Então, os outros vão no mesmo caminho. Então, não pode ter nenhuma função de liderança na igreja. Assim, a igreja adventista, a pessoa não está disciplinada, mas a pessoa não serve para ser um líder. Tem que entregar as funções, tem que ficar no plano, olhando os outros que estão aceitando toda a vontade de Deus trabalhar. E aí o culpado é a igreja de não ter gente para trabalhar, ou o culpado é os errados que não se consertam para trabalhar na igreja, hein? E aí, o que é que deve fazer? A igreja aceitar os errados, deixar os errados tudo fazendo tudo? Ou a igreja, ou os errados se consertarem para melhor viver, para futuro melhor ter, para poder trabalhar na obra do Senhor? E se a obra parar? Parou porque Deus fez parar, ou porque as pessoas deixaram parar, porque quiseram os seus desejos da carne? A segunda opção, né, meus irmãos? Então, meus filhos, eu queria que você pensasse e você tomasse hoje uma decisão. Não vos prendais em julgo desigual como diz quem. Mas pastor, o último slide, pastor, o meu namorado ele é crente, só que é de outra igreja. E agora? A minha namorada é de outra igreja, ela não é uma descrente. Olha o que ele vai dizer aqui no livro Testemunho para a Igreja, volume 5. Mesmo que o companheiro de sua escolha seja em todos os aspectos digno, e no entanto ele não aceitou a verdade para este tempo, a verdade do sábado já foi restaurada? Sim ou não? Sim ou não? Já. Nós estamos restaurando. A igreja adventista surgiu para restaurar a verdade que o inimigo lançou por terra e prosperou. Daniel 7,25. Mas a pessoa é de uma igreja e ele é de uma ideia que ele não aceita a verdade para esse tempo. Ellen White diz que ele é um desses. Ele é descrente, não acredita na verdade. Aí entra lá no final, certo? E você está proibido pelo céu, o texto diz, de unir-se com ele. Você não pode, sem perigo para a sua salvação, fazer o quê? Desconsiderar esta ordem divina. Foi um amigo que fez esse slide, ele deixou faltando umas letrinhas lá, professor de português, tá vendo? E vocês também conhecem português. Então, meus filhos, é perigo de salvação. Não vão lá. Espera, dá estudo, deixa ver se ela aceita. Se a pessoa aceitar, traga para cá, bota no clube. Fica namorando só no coração. E o outro sabe não, pronto. Quando ele souber, acaba.
quando ela souber, ela acaba. Acaba não. Se acabar, Deus manda o melhor. Amém, meu filho? Deus manda o melhor. Deus manda um especial, um valioso. Tem um amigo meu que fez um casamento errado, casou com uma doida. E depois apareceu tanta pessoa boa para ele. E a mulher já estava casada com uma doida, pô, apareceu gente bacana, foi e já estava casado. Fica com uma doida dele. Porque foi doido. Porque ele foi doido, né? Não é? Só casa com uma doida quem é doido, né? Não é verdade? Sim ou não? Então, meus irmãos, não arruma uma doida com um doido para você casar, não. Eu sei que você não é doido, não. Viu, Luiz? Você não é doido. Ela não é doida, não, viu? O doido chegou e não tem um valor, eu sou importante. Vai para lá. Eu amo Jesus. Amém, meu filho? Amém. Louvado seja Deus. Quem entrou no privado, aí, sai o jeito. Acaba de o homem se ajeita a sua vida, se endireite, homem, meu Deus. Aí, essa criatura já foi desbravador de Natal quando era criança. Desde que Deus está trabalhando com ele faz 50 anos. E ele não se ajeita, né? Não, ele faz uns 40, você tem uns 45. E não se ajeita, não se apruma, né? Não se apruma. É tanto que eu parei até o grupo, eu vou fazer outro grupo e não vou botar ele mais, sabe? Vou fazer outro grupo, vou adicionar todo mundo para não botar ele mais. Então. Fico dando isso. Eu não boto não, se você não tá certo. Tá bom. Deixa fora. Sim, só ficar, meu Deus, rapaz, chega eu sentir aquilo, misericórdia, Senhor. Decidiu só ficar na Bíblia, ficar orando, ficar vindo na igreja, né? Ficar pregando o Evangelho, ficar trabalhando no clube dos desbravadores, das igrejas nos PGs, é melhor, amém, meus irmãos? Vamos orar então, né? Nós avançamos a hora, né? Vamos orar. Quantos aceitam ser fiéis a Cristo? Quantos? Amém, meus irmãos? Nosso corpo é templo do Espírito, já tem dono é Deus. Ah, pastor, ela é dona do meu coração. E Deus não é o templo do Espírito, não é do Espírito Santo? Então teu coração também tem dono, é o Espírito Santo. Só ele tem o direito de entregar a quem ele está vendo que é dele. Amém, meus irmãos? Isso. Então, esse é o. Vamos orar. Santo e bondoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, tivemos um estudo da Tua Palavra com os jovens, com os adultos, com os solteiros, com os divorciados, todos. E com os casados também. Aprendemos mais uma vez que não podemos nos separar, porque é o melhor, é esperar, é se acalmar, é ter esperança, é ter paciência, é praticar a oração, é esperar, até porque se divorciar não pode casar de novo, a não ser por adultério, da outra parte, não presta, às vezes arranjar alguém que não dá certo, e olha, Senhor, nos ajuda, que todos os solteiros esperem e trabalhem, preparem uma pessoa, para quando a pessoa estiver pronta para o Senhor, é que a pessoa está pronta para a gente. Que o Senhor ajude eles ali, se não acharem pronto a aprontar uma pessoa, mas esperar até aprontar uma pessoa. E quando a pessoa estiver pronta para o Senhor, aí possam casar. Eles possam casar. Abençoa, Senhor. Abençoa de modo especial meus irmãos. Dá uma vida feliz a cada um. Dá um futuro lindo, cheio de esperança. E uma entrada no céu certa. Eu te peço que também ajude aqueles que estão falhando. Que teu Espírito Santo nos resgate enquanto há tempo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Amém?